E os britânicos estão felizes, Thiago. Isso porque, gente, já tem data prevista para reabrir os bares e restaurantes por lá. E agora a gente fala ao vivo com o nosso correspondente Ulisses Neto, que está em Londres, para trazer mais informações sobre isso para a gente. Mas ainda há um receio, né, Ulisses, com toda essa reabertura. Sem dúvida, Kalina, porque o coronavírus ainda está circulando por aqui, né? Em Londres, agora, meio-dia e 27 minutos, quarta-feira de verão espetacular, com o sol brilhando forte, céu azul, temperatura subindo. Agora, depois do almoço, a previsão indica que os termômetros em Westminster vão marcar 30 graus e já estão bem perto disso. É uma temperatura bem alta aqui para a realidade do Reino Unido. Ao mesmo tempo em que celebra o fim do período mais restrito da quarentena, os britânicos também se mantêm em alerta para o coronavírus, porque o Covid-19 ainda é uma ameaça forte aqui na Europa, o risco de uma segunda onda de contaminações é iminente. Praticamente todos os jornais aqui de Londres estampam suas capas hoje com a notícia de que os pubs já têm a data para voltar a abrir. A gente falou sobre isso ontem no Jornal da Manhã, dia 4 de julho, é a data mais esperada do calendário britânico agora. A preocupação, no entanto, é que o governo conservador tomou duas grandes medidas de relaxamento da quarentena ao mesmo tempo. Além de permitir a volta de restaurantes, bares e cinemas, ainda reduziu a regra de distanciamento mínimo de 2 para 1 metro. É inegável que essas novas regras ampliam bastante os riscos para a população. Não dá para contar apenas com a utilização de máscaras ou álcool em gel, que continuam sendo vendidos a preços bem salgados por aqui. Estima-se que 5% da população britânica tenha sido contaminada com o coronavírus até agora, e nada garante que essas pessoas tenham desenvolvido imunidade suficiente para não ficarem doentes outra vez. Lideranças da área de saúde aqui no Reino Unido divulgam hoje carta aberta ao primeiro-ministro, cobrando uma avaliação cuidadosa sobre o nível de preparação do país para uma eventual segunda onda de contaminações. Também não dá para saber se essa onda é inevitável, né, pela segunda vez, mas o risco é alto o suficiente para manter as cobranças em cima do governo central. Um dos grandes problemas dos britânicos no início desta crise parece ter sido mitigado, que é a capacidade de testar a população. Atualmente, o governo diz ter estrutura para realizar até 200 mil testes por dia, o que permite uma indicação mais clara sobre como o vírus está se comportando. A Alemanha, que não chegou a ser tão afetada pelo Covid-19 como a Inglaterra, já está monitorando novos surtos locais. Os Estados Unidos, que tiveram uma abordagem bem menos assertiva que os europeus, por suas questões geográficas e políticas, também têm registrado disparada de casos em algumas regiões. Isso tudo indica que ainda não há espaço para muita celebração, complacência ou retorno da normalidade pós-pandemia. O problema arrefeceu onde houve quarentena e coordenação para combater o Covid-19, mas ele ainda é uma ameaça bastante real. A economia virou prioridade neste estágio aqui no Reino Unido, mas os próprios conservadores britânicos reconhecem que o país não pode aguentar a conta de uma segunda onda de contaminações. E antes da gente fechar, a União Europeia está definindo nos próximos dias, né, quais países estarão liberados para voltar a visitar a região. A partir de 1º de julho, o continente europeu vai reabrir as suas fronteiras e por lá há uma discussão muito intensa sobre quais países terão autorização para entrar na União Europeia. Não se trata de passaporte, né, mas sim de pessoas que viajaram para as regiões mais contaminadas do mundo. E o que os europeus querem fazer é liberar apenas os países que têm uma taxa de contaminação hoje próxima com a da União Europeia, que está em cerca de 16 pessoas para cada 100 mil habitantes. O Brasil, por exemplo, tem 190 contaminados para cada grupo de 100 mil habitantes. Então, isso significa que muito dificilmente o país estará nessa leva, né, de primeiros autorizados a voltarem a visitar a União Europeia, que depende muito do turismo. Os Estados Unidos também não devem fazer parte dessa primeira lista, porque lá no território americano a taxa está acima de 100 contaminados por 100 mil habitantes, e isso faz com que os americanos também sejam vistos aí como um risco para os europeus neste momento. Kalina. Pois é, e a gente segue acompanhando tudo isso. Ulisses Neto, de Londres, com as últimas informações da Europa. Valeu, Ulisses. Até mais.